Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Apenas o verso 11. Se achou, diga amém. Se alguém que não está com a palavra aí, compartilhe com ele ou com ela a leitura da palavra de Deus. Diz assim, livro, você que é estudioso da IBD sabe que a Bíblia é dividida em livros, evangelhos, cartas, poemas. E a gente fala livro, né? Porque é o livro de Samuel. 2 Samuel 6:11 diz assim, apenas um versículo. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra e que ela venha fazer em nós, ó Deus, o que ela propôs. Que nessa manhã ela possa nos transformar mais um pouquinho e colocar em nosso coração, Deus, mais um fogo, Deus. Aquele fogo que precisamos para que estejamos firmes, porque só a palavra pode fazer isso. Continue falando conosco nesse lugar. E obrigado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero trazer a realidade desse texto. E eu quero fazer uma pequena introdução antes, para falar dos tempos que nós estamos vivendo. A realidade é que os tempos são outros, vivendo a mesma realidade, não muda. Mas por que os tempos são outros e vivemos a mesma realidade? Porque o homem é o mesmo. Quando o homem cai, ele passou a ter a mesma natureza. Todos nós temos a mesma natureza de Adão, do pecado agora. Antes tínhamos a natureza de Deus, puro, santo, separado. Quando pecamos, a carne é amaldiçoada, logo a natureza do homem fica manchada. E essa mancha trouxe muitas maldições para a terra, para a humanidade. E a gente costuma falar, né, que o antes era pior, ou melhor, não, é a mesma coisa em tempos diferentes. O homem era mau, continua sendo mau. As maldades, as atrocidades, as tragédias continuam acontecendo, talvez em escala maior um pouquinho, mas na mesma proporção. E quando olhamos para isso, irmãos, para a realidade da terra, no Éden, que temos pouquíssimas informações sobre isso, mas temos vastas informações em relação após a queda do homem, entendemos, irmãos, que a terra, ela já tem o seu fim, o seu destino declarado e decretado por Deus. Ela vai acabar. Porque tudo na terra foi amaldiçoado. Antes Deus fez tudo perfeito, a partir daí tudo foi amaldiçoado. Então Deus não vai preservar a terra. Existem muitas correntes dizendo, não crê nisso. A terra vai acabar. Porque Deus criou um plano para resgatar aquele que Ele continuou amando mesmo depois da queda. E esse homem, e agora na condição de humanidade, que somos nós, as gerações futuras, passadas e futuras, nós entendemos, irmãos, que essa natureza caída, ela precisa de uma presença que foi perdida no Éden. Quando Adão, irmãos, isso é espetacular. Adão, entenda isso, Adão, quando ele terminava tudo de que fazer, deve ser muita coisa. Se você imaginar assim, o ser humano, quando ele fica sedentário, ele naturalmente vai ganhar alguns quilinhos, né? Vai endurecer lá o joelho, cotovelo, vai endurecendo tudo, né, irmão? Porque você não está exercitando. Aí eu estou parafraseando aqui, né, irmãos? Talvez Adão era gordinho, que ele não fazia quase nada. Era tudo perfeito, Deus fazia tudo por ele praticamente. Ele botou o nome nos bichinhos lá, né, irmãos? Então, se a gente imagina assim, Adão era gordinho, barrigudo, sentado lá no tronco de árvore. O que eu vou fazer hoje? Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, que todas as tardes, irmãos, era Deus que ia falar com Adão. Não era Adão. Senhor, não. Ô Adão, beleza? Cheguei Brasil, lembra? Cheguei Éden. Cheguei, Adão. E trocava uma ideia todas as tardes, na virada do sol.
da noite. Só que quando o homem peca, isso não passou a acontecer mais. Aquela presença diária não existe mais agora. A gente vai lendo que Deus fala com Adão e depois não fala mais. Chama a atenção de Adão, revela para ele o pecado que ele cometeu, dá a sentença e depois nunca mais Adão ouviu falar de Deus. Ou não teve Deus falando com ele as tardezinhas ali. E eu quero trazer isso, irmãos, para a nossa realidade, mas eu quero trazer também para a realidade desse texto que nós lemos. E eu quero que você fique atento, temos informações aqui espetaculares, irmãos. O livro de 1 Samuel todo tem alguns personagens centrais, e eu separei alguns, que é Ana, Samuel, Eli, Saul, Davi e Jonatas. E vamos discorrer bem rapidinho aqui sobre cada um deles. No capítulo 1 e 2, Deus traz a história de Ana e Elcana. Ana era uma mulher estéril, por isso Elcana casou com uma concubina, teve filhos, e Penina humilhava Ana. Ana tinha o direito de exigir, opa, não é assim que funciona, eu sou mulher. Acredito que Ana deve ter falado bem assim, né, no ouvidinho, pô, Elcana e tal. Ele, não, mulher, pô, fica tranquila, eu não sou melhor do que mais de 1000 filhos. Ana começou a entender, irmãos, que o caminho não era esse, falar com Elcana. Ana vai falar o quê? Com Deus, dobra os joelhos e fala com Deus. Então Ana, como personagem central, ela entende que quem ela deveria buscar era Deus e não o homem, porque não ia resolver o problema dela. E ela faz alguns votos, Deus, você já conhece a história? O pessoal que é de EBD. Aí nasce Samuel, um menino que ela havia entregado ao Senhor, foi a resposta da promessa. Ele entrega para Eli ainda era homem de Deus. Ele está lá e Deus chama Samuel 3 vezes, Samuel vai. Ele, não, quando falar teu nome, fala assim, fala Deus que o teu servo ouve. Ele fala, Deus fala com Samuel, e Samuel a partir dali passa, pela primeira, ouve a voz de Deus, e isso foi inédito, nenhuma criança, ninguém a não ser Eli ouviu a voz de Deus, mas Samuel ouviu. Irmão, Samuel foi nada mais que o maior profeta da Bíblia. Ele foi profeta, ele foi nazireu, ele foi juiz, o cara era brabo, irmãos. Pensa no cara brabo, era Samuel. Fruto de quê? De Ana, mulher que entendeu que a fonte não era os homens, não era buscar a presença do seu esposo, que era autoridade, um homem de autoridade, não, ela entendeu isso. E aí vemos, irmãos, que Eli tem uma queda, quando queda não é cair, mas ele cai espiritualmente, os filhos dele estão todos errados, fazendo um monte de coisa errada no governo, na dinastia dele, no governo dele como profeta. E ele encobre os olhos, o pecado aparece para todos, a nação vai caindo, assim, consequentemente, vai se destruindo, e eu vou entrar em mais detalhes sobre isso depois. E aí ele perde aquilo que ele tinha de autoridade. Samuel, um homem de Deus, Deus fala, levanta, o povo não quer mais ser guiado por Deus, quer ser guiado por homens, quero reis, não queremos reis, todo mundo tem, eu quero reis. Deus, tá bom, não quero isso não, mas vou dar para vocês o que vocês querem. E aí Samuel, agora homem, levanta quem? Saul, homem de Deus, menino lá tranquilo, bonito. Pensa no menino boa pinta, era Saul, né? Talvez um Brad Pitt da vida, um Tom Cruise da vida da época, né? O cara era bonitão. E aí Saul é escolhido, vem a ser rei. Só que Saul também, ao longo da sua caminhada, deixa subir ao seu coração a soberba. Saul tinha a presença de Deus. Agora ele entende que a presença ao redor dele é importante, porque ele é o soberano, ele é o rei. Então a presença dele se bastava. Então agora Saul começa a errar também. Aí Saul agora pega, porque Samuel vai orar, demora um pouquinho, ele achou que demorou, ele vai oferecer sacrifício. Ofereceu sacrifício, ele falou assim, opa, Samuel, volta, porque Saul perdeu a minha unção. Você vai escolher outro, porque Saul já era. Irmãos, a unção se perde, tá? Esse negócio, mas eu sou escolhido, se perde, se for fugir da presença, da direção de Deus, perde a unção. E aí Saul agora não é mais o homem escolhido de Deus. Saul agora é um homem comum. Descobre que Samuel tinha ido para umas terras. E agora, irmãos, interessante é que Saul não sendo mais o escolhido, Deus fala para Samuel, Samuel, você vai escolher um outro menino. E era aquele menino Davi. Davi, menininho lá cuidando das ovelhas, pastor de ovelhas, simples, o menor da família, o mais fraquinho, um bastardo da família.
E Deus escolhe Davi. E Davi foi um grande rei, foi perseguido por Saul. E Davi encontra Jonatas. Jonatas era o parceirão de Davi. A Bíblia fala que eles amaram o seu outro como amigos, companheiros. Jonatas ajudou muito Davi a fugir da ira de Saul. Isso foi o capítulo 1. No capítulo 2, isso é a história deles, né? Isso no capítulo 2, no capítulo 3, Deus revela a Samuel a desgraça de Eli. Já falamos sobre isso. Capítulo 4, os filisteus vencem Israel. E aí, irmãos, começa a situação ficar mais grave. Aquilo que representava a presença de Deus, a ação poderosa, a soberania, a autoridade, agora é tomada porque Israel já estava afundado no pecado. Israel já estava distante de Deus há muito tempo, porque o profeta, que era o profeta, já estava, você imagina o povo, irmãos. Eu já quero abrir um parênteses, entenda, irmãos, que a igreja foi levantada para ser cabeça, a igreja foi levantada para ser aqueles que dão direção. Então é necessário, irmãos, entendermos, precisamos estar na presença de Deus, buscando na palavra, entendimento. Não, irmãos, não será o seu diploma, o seu tempo de igreja, não será aquilo que você sabe de Bíblia, não sabe a sua teologia, se você é bacharelado, se você é pós-graduado, se você tem doutorado, mestrado, isso não vai adiantar. O que vai adiantar, irmãos, é entender a presença. E agora Eli, que era esse homem que eu falei, não tinha morrido. E agora os filisteus invadem Israel, porque eles sabem da notícia, ó, o profeta lá já está ruim, Saul também está todo errado, vamos aproveitar agora que Deus não vai agir mais com eles. Eles invadem, Saul morre, ele se suicida. Tem alguém dizendo aí que Saul se converteu, teve tempo. Teve não, irmãos, ele se suicidou-se. Pediu um amigo lá para, não, me mata aí, porque eu não vou deixar os inimigos me matar. O cara vazou, ele se mata e acaba a história, morre Jonathan. Então foi uma desgraça, foi uma tragédia, irmão Israel, porque os homens que deveriam estar na presença de Deus deixaram ser influenciados por aquilo que está fora da presença de Deus. E aí, irmãos, caminhando, nós entendemos onde eu quero chegar. No capítulo 4, os filisteus vencem Israel. E aí, irmãos, eles tomam, era comum os reinados, os reis invadirem as nações e roubar os despojos, as riquezas, as coisas sagradas, para mostrar ao seu povo e aos inimigos que eles são mais poderosos. Eles pegam, irmão, nada mais nada menos que a Arca da Aliança. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Arca da Aliança, que simbolizava a força de Israel, agora está nas mãos do inimigo, de homens ruins, homens que não tinham pena de ninguém, homens guerreiros, homens sanguinários. Pastor, como isso é possível? A Bíblia fala que ninguém podia tocar na arca se não morrer. E por que eles não morreram? Você vai entender. Por que eles não morreram? Levam a Arca da Aliança festejando. Cadê o Deus de Israel? Olha a arca que diz que é a presença dele. Cadê a presença desse Deus? Matamos todos. Foi embora Saul, seu filho, porque Jonas, irmãos, era um guerreiro. Era um guerreiro. Eu quero crer que Davi, como eles aprendeu muita coisa com Jonas. A Bíblia não fala, mas eu quero crer, porque Jonas já era um guerreiro, irmãos. Ele era mais velho que Davi. E agora os filisteus estão com aquilo que simbolizava a vitória, a presença do Deus Todo-Poderoso. Então na cabeça dos filisteus esse Deus não serve para nada. Esse Deus de Israel não é nada, porque aqui é a arca deles. Só que ele não sabia, irmãos, que Deus estava preparando. Deus queria mostrar o poder dele para toda a nação. E para que todos vissem que ninguém brinca com Deus. E que a presença dele, irmãos, é abençoadora, é tremenda, é grandiosa, mas no entanto, irmãos, é justa e poderosa para agir. Eles colocavam os despojos em lugares específicos, junto aos seus deuses também, para dizer, está vendo aí, ó, nossos deuses são maiores que os despojos deles. E colocaram a arca de frente da estátua de Dagon, o Deus mais poderoso deles. Coloca a estátua lá, coloca a arca lá, festejam, fazem festa, pá, aquela coisa toda. Aí o sacerdote, quando vai lá, o sacerdote deles, ô rei, aconteceu um negócio estranho lá. O que foi, rapaz? Pô, vai tirar minha alegria? Estamos festejando. Não, mas é sobre isso. Sobre o quê? Tu não tem ideia do que aconteceu. O Dagon está de cara no chão, tudo quebrado lá. Não pode, não é possível. Dagon é Dagon. É o Deus Todo-Poderoso. Você vê, Dagon nos ajudou a vencer o Deus de Israel? Não, mas vai lá. Você quer lá? Vai lá ver, porque o negócio está feio lá. Chegando lá, irmãos, está tudo estranho, ele vai lá, reconstrói a estátua e mantém a arca lá de novo. Volta lá, seu rei, eu posso dar um recadinho de novo? Não é possível. O que aconteceu agora? A Dagon destruiu a arca. Não, foi o contrário, está lá de novo de cara no chão. Como assim? Não, está de cara no chão. Aconteceu por algumas vezes, depois, irmãos, Deus entrou com mão de ferro sobre os filisteus.
Eles foram acometidos de câncer e uma infestação gigantesca de ratos. Você tem ideia, irmãos? Você está na tua casa, um monte de rato entrando pela sua porta da cozinha, da sala, nas ruas, nas lojas, nos ônibus, nos Uberes. Meu Deus! Você imagina? Nos 99 da vida. Onde ia, irmãos, tinha rato. O rei, desesperado, todos ficaram cancerígenos. Todos ficaram desesperados. Não é possível, o que é? Essa arca que está aí, ó. O Deus de Israel deve ter acordado. Quando nós vencemos ele estava dormindo, agora acordou que ele estava. Entrega essa arca. A Bíblia fala, irmãos, que eles levam a arca para Bet-Sem, ou Bet-Seme. Bota lá, irmãos, a arca, larga em qualquer lugar lá e vão embora correndo, irmãos. Vão embora correndo. Aí acontece, irmãos, que os filisteus tiram a arca da terra, enviam para Bet-Semes, e os moradores da cidade encontram a arca e chamaram os levitas, que deixaram na casa de Abinadad, o levita, onde ficou 20 anos. Eles ficaram em pânicos. Não, tira essa arca daqui. Esse Deus é demais, não dá, manda-se embora, não quero isso aqui. A maldição dele veio sobre nós, não quero mais saber de hebreu, leva isso. E mandou entregar todos os despojos, irmãos, que tinham roubado. Leva tudo dele, não quero nada deles aqui. E aí, irmãos, a Bíblia fala que acharam a arca em Bet-Semes, avisaram aos levitas. Davi, porque foi uma festa, irmãos, uma alegria muito grande. A arca do Senhor está de volta. Você imagina a música? A arca do Senhor está de volta. Nós vamos festejar. Os inimigos se arrebentaram. Pode falar a palavra, né? E agora nós vamos festejar. E fizeram lá uma festa linda. Davi com o povo. Levita pega a arca, vamos deixar onde? Irmãos, aí a Bíblia fala que deixaram 20 anos na casa de Abinadad. 20 anos, irmãos, guarde isso, 20 anos na casa de Abinadad. Guarde isso. Em 31, irmãos, capítulo 31, vemos a vitória dos filisteus sobre Israel, sobre os homens de Deus. Agora acontece toda essa tragédia. Eles devolvem a arca. E agora Israel está feliz novamente porque a presença voltou. Eles sabiam que a arca simbolizava a presença do Deus Altíssimo, de Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim. E agora festejam. Só em fim de ano de Davi, agora vamos trazer a arca. E aí resolveram, depois de 20 anos, guarde isso, tirar a arca da casa de Abinadad. Levaram a arca. E no meio do caminho, irmãos, existem coisas que Deus consagra e elas não são desconsagradas. Existem coisas na Bíblia que não são decretos de Deus e não muda. Não vai mudar. Porque o tempo é outro, porque a geração é outra, porque a mentalidade é outra, porque as informações são outras, porque chegou a tecnologia, chegou a modernidade. Não vai mudar, porque a Bíblia fala que Deus é imutável. A Bíblia fala que é o mesmo ontem, mesmo eternamente. O que Ele decretou, Ele não vai mudar. Então existem coisas que Deus consagrou, irmãos. O altar de uma igreja é consagrado. É claro que nós somos o altar de Deus hoje. Ele mora dentro de mim, você não visita mais a gente, Ele mora dentro de nós. Mas o altar é o lugar, porque daqui sai Deus falando, irmãos. Quando o músico pega o instrumento, ele entende isso. Ele se consagra, ele ora, Senhor, que esta música alcance. Irmãos, você não tem ideia como a bateria tem um poder sobrenatural. Você não tem ideia, irmãos, quantas foram as vezes que a gente chegou aqui nesse lugar e o ministério sobe cheio do Espírito Santo e aquele acorde, aquele som, aquele tom, Deus nível alto, Deus aquele tom, Deus agudo, aquele grave do baixo, Deus entra em nossos ouvidos e vai purificando o nosso interior. Porque está cheio de presença aqui, irmãos. Cheio de presença de Deus. Então Deus consagrou. Eu lembro que antigamente comprava instrumentos e consagrava os instrumentos. Quem é dessa época aqui? Você louvou? Não, vamos consagrar o instrumento. Não é assim, irmãos? Porque é de Deus. Existia temor, irmãos, temor ao subir e soltar. Você não tinha ideia como é que eu estava me tremendo ali embaixo, irmãos. Nem parece, né? Eu estou dando para você, contando logo, né? Para você que está em casa, está sabendo também. Você não tem ideia, irmãos. Porque não é simplesmente pegar um livro, estudar um texto e falar. É crer pela fé que Deus vai te usar.
Porque só Deus, irmão, porque isso não é natural nem normal. Então, nós somos, irmãos, estamos em processo de transformação. Temos falhas, e muitas, e elas estão sendo travadas dentro de nós, uma luta para que elas sejam transformadas. E aí quando você entende que você sobe no lugar para cantar, ministrar, ou com o instrumento, ou com o microfone, ou a palavra, você entende, irmãos, que esse lugar aqui não é um lugar como qualquer outro, só que a modernidade, tudo foi modificando aquilo que é sagrado, irmãos, que é santo de Deus. E agora, irmãos, Davi está feliz da vida, só que no meio do caminho existiam as coisas consagradas, e no Levítico fala de algumas normas dadas aos levitas e sacerdotes, rituais que no Antigo Testamento alguns ficaram para trás, mas no Novo não mudou nada. Você vai entender por que não mudou. Vou falar um texto que resume bem isso. E aí, irmãos, eles ficam felizes. Davi comete um erro terrível. A ordem, irmãos, era que a arca fosse levada pelos levitas. Existiam 4 argolas, e essas argolas, irmãos, eram colocadas 2 varas, e essas varas faziam com que carregassem os levitas, apenas os levitas carregassem aquelas varas. Aí Davi coloca num carro, uma carroça. Ele já foge daquilo que Deus consagrou. Não é desse jeito. O que acontece? Carroça, boi, não era um lugar asfaltadinho, muita pedra, muito buraco, a arca vai cair, tenta pegar e ele morre na hora quando ele toca na arca. Meu Deus, que Deus ruim. Não, irmãos, o erro começa lá em Davi, que não obedeceu a Deus. Ele falou, tem que ser desse jeito. Irmãos, não adianta você querer mudar. Ele falou, é desse jeito. Não vai mudar. Você pode até mudar, mas sabe, irmãos, que você não vai ter o resultado que você deveria ter. Porque se é desse jeito, não pode mudar. Foi ele que decretou. Irmãos, a Bíblia, decretos, e quando a gente muda o decreto de Deus, quem, irmãos, vai infelizmente sofrer a consequência sou eu e você. Usa morre. Um desespero. Davi, versículo 9, fica apavorado. Meu Deus, agora? Quem vai pegar essa arca? Ninguém pode tocar nela, está no chão. E agora, meu Deus, morreu Uzá, e agora? Vamos deixar na casa de Obed-edom. Perto, devia ser perto. Levita também, vamos deixar lá. E deixou na casa de Obed-edom. A Bíblia fala, irmãos, relata que Obed-edom ficou com a arca 3 meses. 3 meses. Abinadade 20 anos e Obed-edom 3 meses. E a Bíblia relata que a casa de Obed-edom foi abençoada. Abençoada. Agora, está no capítulo 6 também. Agora, irmãos, o que me chamou a atenção nesse texto é por que a casa de Obed-edom não está escrito a casa de Obed-edom ficou 20 anos e foi abençoada. Não está escrito isso, está escrito na casa de Abinadade. A casa de Abinadade ficou 20 anos e a Bíblia não relata que ele foi abençoado. No entanto, Obed-edom 3 meses. A Bíblia relata que a casa foi extremamente abençoada. Não somente a casa, mas a cidade foi abençoada. Isso me chamou a atenção. Os 2 eram levitas, homens fiéis a Deus, homens que cumpriam sua obrigação, cumpriam seu dever como levitas, homens separados, homens que não haviam mudado aquilo que não poderia mudar, mantiveram mesmo com as quedas dos reis, de profeta Eli, eles mantiveram aquilo que Deus havia ordenado na Levita. Não, tem que ser desse jeito, Arão falou, vamos fazer. Mas por que na casa de Abinadade ficou 20 anos e a Bíblia não relata que a casa dele foi abençoada? E por que na casa de Obed-edom apenas 3 meses, irmãos, 90 dias, e a Bíblia fala que a casa foi extremamente abençoada e toda a cidade? Uau, irmãos, isso aí pira o cabeção da gente, não pira não? Tem coisas que a Bíblia fala e você fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Mas a Bíblia responde isso. Mas antes de responder, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, que, como eu falei, o que Deus consagra, Deus nos consagrou, irmãos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele consagra toda a humanidade para Ele, aqueles que entendem isso. Aqueles que reconhecem agora a sua natureza pecaminosa, errônea, a sua natureza cheia de defeitos, na dependência de somente um que pode modificar, transformá-lo por inteiro, corpo, alma e espírito.
para que aí sim ele voltasse à verdadeira natureza que Deus desejou. Precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo o mesmo tempo em dias diferentes do que eles viveram. A nação estava em pecado, longe de Deus, muitos pecados entre a própria congregação, pecados no meio da congregação, famílias, irmãos, o contexto é famílias fazendo os mais pobres de escravos, os ricos poderosíssimos tomando os devedores como escravos. Então, irmãos, era um caos espiritual, religioso, político e social. Então, irmãos, nós estamos inseridos num contexto parecidíssimo, não muda. Eu falei que o que acontecia antes acontece hoje, porque a natureza do homem foi deturpada, ela foi manchada, ela foi amaldiçoada. Então não vai haver mudança dos erros passados para o de hoje. O que vai mudar é o tempo, o dia, a hora. Mas os pecados, talvez em escala menor ou maior, são os mesmos. E nós estamos inseridos, irmão, na mesma realidade. E vai haver uma coisa que vai fazer a diferença para que essa realidade que eu estou inserido venha mudar. Irmãos, eu creio profundamente nisso. Quando fomos para Queimados, o bispo falou comigo, com a gente no domingo de manhã, e na segunda foi um homem lá na porta, vendendo pão, passou e falou: varão, finca a estaca. Isaías 54:2, não impeças de alargar a tenda, levante as cortinas, puxa a corda e finca a estaca. Foi embora. A partir dali, irmãos, eu entendi que o nosso envio para lá, os homens de Deus foram usados para cumprir o que Deus havia determinado. Como falei, claro que não é fácil. Você obedecer a Deus diante daquilo tudo que está contra você, de forma adversa a você. Você sai de um ambiente que está completamente confortável, à frente de uma EBD bombando, não tem nada a ver comigo e a pastora Márcia, dizendo assim que o agir de Deus, estava envolvido num agir, numa presença de Deus, e Deus vai agora, sai para um lugar que não tinha a presença de Deus, irmãos. Pastor, que isso? Não tinha, irmãos. E aí, irmãos, a gente compreende que não se trata de você, se trata de cumprir e entender que a presença está com você, não no lugar que você está. E, irmãos, estamos vivendo essa realidade e não podemos entrar no que diz a sociedade, a mídia. Não podemos, irmãos, que há uma palavra liberada sobre o Brasil. Irmãos, homens de outros países, nações estão vindo para o Brasil porque eles acreditam, porque profetas, irmãos, a África tem orado pela bandeira do Brasil. Pesquisa na internet. Homens que nunca nos viu, nunca vieram, estão chorando sobre a bandeira do Brasil, porque Deus falou: ore por essa nação, porque eu me manifestarei a ela. E se Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. A questão é se eu e você estamos dispostos a fazer parte disso. Se eu e você estamos dispostos a fazer parte, mas não é fácil. Só faz parte desse mover de Deus quem tem a presença. Não quem apenas conhece a presença, ouviu falar da presença, está no meio dela, mas se não tiver a presença, não vai viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, não é a nação, não é governo ou governos, não são homens poderosos ou não, homens que colocam roupas elegantes, que colocam capa dizendo que mandam em tudo. Esses homens não conhecem o Deus que nós conhecemos. Os filisteus não conheciam esse Deus, irmãos. Vai chegar uma hora, lembra que eu falei? Por que eles tocaram lá que não morreram? Porque Deus queria revelar a glória, o poder e a soberania dele. E o Brasil vai conhecer a soberania, a glória, a autoridade do Deus que nós servimos. Porque se Ele prometeu, irmãos, ainda que eu não queira e você queira, Ele vai se manifestar. Ainda que eu queira a presença ou não, Ele vai se manifestar. Porque há um propósito para o Brasil, para a nação brasileira.
então não mudou, irmãos, a realidade de ontem para hoje. O que vai mudar, irmãos, é se determinadas pessoas vão compreender isso. E aí, irmãos, eu quero finalizar. E eu quero mais uma vez perguntar, por que a Bíblia não fala que a casa de Abinadab foi abençoada? Esses dois eram levitas, cumpriu o seu dever, cumpriu a cartilha do serviço. Por quê, irmãos? Se você estiver com a Bíblia aberta em 2 Samuel 6, a resposta está na própria Bíblia, irmãos. Uma diferença enorme, irmãos, e isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Com temor e tremor, irmãos, estamos vivendo isso, essa realidade. Diz assim, 2 Samuel 6, verso 12: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Entende agora? Porque 3 meses a casa de Obed foi abençoada e a de Abinadab não. Abinadab, irmãos, cumpriu seu protocolo, seu compromisso como sacerdote, como levita. Abinadab fez tudo que tinha que fazer, cumpriu o ritual direitinho, letra por letra, linha por linha, não mudou nada, cumpriu seu compromisso e foi sentar. Foi viver a sua vida, cumprindo, mas ele não amou, porque Abinadab, ele vinha, irmãos, apenas uma arca folheada de ouro, com 2 querubins em cima, lá com os utensílios lá dentro, que era o cajado, o pão e as tábuas da lei. Mas Abinadab não via aquele instrumento como aquilo que carregava a presença de Deus, ainda que aquela arca tivesse causado uma dor, um desespero no povo filisteu. Abinadab não compreendeu. Abinadab estava apenas cumprindo o seu compromisso. Deus não quer pessoas na igreja que cumpram compromissos. Deus não quer pessoas na igreja que sejam apenas retinho, direitinho. Deus não quer pessoas que vêm para a igreja, volta, sirvam assim, vão para Deus quer. Ele quer que essas pessoas amem a Ele. A Bíblia relata que Obed-edom amou a Deus. Ele sabia que a arca, aquele instrumento, era apenas um símbolo da presença do Deus Altíssimo, daquele que havia livrado o seu próprio povo do Egito, daquele que havia passado o povo no Mar Vermelho, daquele que havia caído as pragas no Egito, daquele que fez milagres incontáveis através de homens. Abinadab não entendeu, irmãos. Abinadab não entendeu. Abinadab cumpriu tudo direitinho, mas a Bíblia fala, irmãos, que a casa dele não foi abençoada. Mas Obed-edom, 3 meses. Eu tento imaginar, vamos imaginar, irmãos, sentado tira a televisão, sentado na sua... Nós somos agora Obed-edom, sentados, irmãos, de frente, no nosso sofá, na cadeira, no banco, de frente da árvore. Senhor, eu te amo. A tua presença é linda. A tua presença é confortadora. A tua presença me preenche. A tua presença me alegra. Senhor, a tua presença está na minha casa. Não merecia, mas o Senhor está na minha casa. Você entende, irmãos, que Deus não quer pessoas que cumpram tudo direitinho, bonitinho. Ele quer que sejamos santos, mas não quer pessoas, irmãos, que estejam na igreja apenas cumprindo um ritual. Eu vou para a igreja quinta, eu vou para a igreja domingo, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, eu vou falar com meu irmão. Mas, irmãos, eu não quero pessoas que são robôs, irmãos, espirituais. Deus quer pessoas que amem a presença de Deus, irmãos. Que chorem. Irmãos, quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não tira um tempo para Senhor, me perdoa, Senhor, por tudo que eu tenho feito? Aquele que ama, irmão, se rasga. Davi, irmãos, era um homem cheio de defeitos como eu e você, até maiores.
devido ao cargo que ele tinha, o efeito era muito maior do estrago, mas ainda assim Davi, irmão, se despia de rei, não poderia, mas eles tinham vários protocolos. Davi não estava preocupado com protocolos, ele estava preocupado com a presença de Deus, e ele fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu pequei contra ti, por favor, me perdoa. E a Bíblia fala que Deus se agradou do coração de Davi. Deus não se agradou do coração, irmãos, Davi, mas Deus se agradou do coração de Obed-edom, porque a Bíblia fala que ele amou a presença de Deus. Precisamos, irmão, amar a presença. Deus não quer pessoas, irmãos, que cumpram protocolos. Quer pessoas que amem a presença, irmãos. Pessoas que entendam isso. Pessoas, irmãos, que não se misturam com as coisas do mundo, irmãos. A igreja não pode, irmãos, ceder a este mundo. Paulo fala que o mundo jaz do maligno. O Senhor fala, e Paulo fala que precisamos lutar contra o sistema, irmãos. O mundo é um sistema já falido, perdido, governado por espíritos demoníacos, que estão empurrando para dentro das nossas casas através de eventos, de filmes, de séries. Não tem nada a ver, irmãos. Eu costumo dizer que nem tudo é espiritual, tudo é espiritual, mas não podemos espiritualizar tudo. Por trás de tudo, irmãos, há uma armadilha de Satanás. Você lembra, irmãos, o carnaval? A gente não vê isso, mas passou em todas as redes sociais. Todas as escolas de samba homenagearam a demônios. E tem crente que viu, irmãos, os desfiles. Irmãos, pessoas que não conheceram a presença de Deus. Porque quem conhece, irmãos, não troca nada, ninguém pela presença dele. Por mais, irmãos, que atenda o corpo, a carne e pecado, porque a carne, irmãos, quer coisas da terra. A carne quer coisas terrenas, irmãos, quer descansar, não quer fazer nada, não quer fazer sacrifício, não quer ir para lá, não quer ir para cá, não quer ceder, não quer doar. Porque a carne, mas se você der lugar à presença, essa carne vai sendo mortificada, vai sendo esmagada, ela vai sendo jogada por terra e vai manifestar em você a presença do Espírito Santo, e você vai fazer coisas extraordinárias que você nunca imaginou. Nunca, irmãos. Abinadab, irmãos, não entendeu isso. Um homem perfeito, pai de família, um homem que cumpriu totalmente o seu ministério, mas infelizmente, irmãos, em 20 anos não viu a presença de Deus. Obed-edom, talvez um homem simples, mas a Bíblia fala que quando ele vê a arca, ele fala: meu Deus, a presença está na minha casa. Irmãos, quantas são as nossas casas que não tem mais a presença de Deus? O Espírito Santo, irmãos, ele chora com isso. Estamos cedendo, irmãos, a esse mundo. Estamos cedendo, irmãos, às armadilhas e artimanhas de Satanás. E a nossa casa não é mais lugar da presença de Deus. É de briga, de acusações, de medo, falta de confiança. A nossa casa não tem mais a presença de Deus. Talvez, irmãos, estamos cumprindo tudo direitinho, mas não estamos amando a presença, irmãos. Porque quando amamos a presença, irmãos, tudo fica secundário. Quando amamos a presença, nada importa. Nada importa, irmãos. Quando amamos a presença de Deus, ficamos tão pequenos. E a única coisa que queremos é: Senhor, obrigado por tua presença na minha casa. Talvez você diga assim: pastor, mas minha vida está terrível. Eu estou passando uma dificuldade tão grande, de enfermidade financeira. Irmãos, busque a presença, clame a presença para a tua casa. Clame a presença, porque a Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi extremamente abençoada, irmãos. Abinadab não fez sacrifício. Abinadab não fez coisas extraordinárias. A Bíblia fala que ele amou a presença de Deus. Nesta manhã, o Senhor está requerendo de mim e de você um amor que talvez nunca tenhamos dado a Ele, irmãos.
Não venha para a igreja, irmãos, em protocolos, para cumprir, irmãos, o seu papel apenas. Jovens, não venha para a igreja simplesmente se alegrar, pular e durante os outros dias se esquecer de tudo isso. Velhos, não venha para a igreja e volte achando que está velho e não pode fazer mais nada. Mas jovens ainda, não venha para a igreja simplesmente para ver os coleguinhas. Venha porque você ama a presença de Deus. A igreja serve, irmãos, para expressarmos o nosso amor a Ele. E como eu expresso, irmãos, o amor a Deus? Amando uns aos outros. E amando, está escrito, irmãos, lá em João capítulo 15, verso 14. Amando os seus mandamentos. Quando eu amo, irmãos, os mandamentos do Senhor, eu amo a Deus, eu amo meu irmão, não importa o que ele faça, o que ele fale, porque eu não estou aqui para cumprir protocolos, se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou aqui para amar, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Deus não quer, irmãos, uma igreja que cumpra protocolos, seja perfeita como Abinadab. Uma igreja que faça tudo ao pé da letra, as imagens sejam fantásticas, o som seja o mais lindo do mundo, o mais perfeito, o mais afinado, o mais timbrado, as vozes, a igreja seja mais perfeita, aquela que levanta as mãos. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que você o ame. E aí, irmãos, ainda que você não levante mãos, você vai sentir a presença. Ainda que você não toque instrumentos, você vai sentir a presença. Ainda que ninguém pregue para você, você vai chorar na presença dele. O Senhor está nos chamando, irmãos, a amá-lo. Porque Obed-Edom, irmãos, entendeu isso. Entendeu isso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Chamar aqui o Ministério de Música. De olhos fechados, mas eu quero convidar você a fazer uma oração e buscar lá no seu interior. Hoje não é dia de ceia, irmãos, mas eu quero crer, irmãos, que Deus hoje nos trouxe para repensarmos até que ponto temos amado a Deus, até que ponto, irmãos, temos dedicado a nossa vida a Ele, não por compromisso, não por cumprir protocolos, mas por amar, irmãos. Porque quando amamos alguém, nós, irmãos, passamos por cima de todas as falhas e defeitos. Quando amamos alguém, nós passamos, irmãos, por tudo aquilo que também não nos agrada, porque amamos. E nessa manhã, o Senhor está requerendo de nós, irmãos, um amor que talvez nunca tenhamos dado a Ele. Talvez você já tenha dado amor ao Senhor e por algum motivo não tem dado mais. Entrou no automático. Entrou no automático, vem para a igreja, não sente mais a presença de Deus. Quando volta para casa, volta para aquela realidade de Abinadab e não tem a presença na sua casa. Mas a Bíblia relata que Obed-Edom, por causa da presença de Deus, ele alcançou sua família e todos que estavam ao seu redor. Deus quer nos usar, irmãos, para alcançar as pessoas. Por isso, nessa manhã, está requerendo de nós que nós sejamos, irmãos, não como Abinadab, mas como Obed-Edom. Fique de pé comigo. Nós iremos cantar, irmãos, clamo Jesus. E eu quero convidar, irmãos, você que está aqui nessa manhã. Eu não sou disso, mas Deus está levantando um exército, irmãos, nessa geração. Não um exército de pessoas que cumprem, treinam com suas espadas a vencer o inimigo. Um exército que saiba todas as técnicas para matar, acertar o inimigo em lugares fatais. Deus está treinando uma igreja que o ame, porque a guerra não é nossa. A Bíblia fala que a guerra é do Senhor. Todas as guerras que você está vivendo hoje, se você buscar a presença de Deus, viver a presença dele, entende, irmãos, ele vai lutar as nossas guerras.
E nós temos que clamar o nome de Jesus. Nós temos que clamar o nome de Jesus. Eu quero convidar você a cantar esse louvor. Quero declarar teu nome. Em nome de Jesus. Sobre toda mente e coração. Aleluia. Pois sei que existe paz em tua presença. É a presença de Deus, irmãos. É a presença dele. Como Jesus. Jesus, eu quero declarar seu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Diga. Diga isso. Teu nome é vida. Creia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Seu nome. Seu nome é cura, é poderoso. Diga isso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Diga com toda a força isso. Jesus, eu quero declarar teu nome. É nesse nome, irmãos, é na presença dele. Sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Como Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Seu nome, seu nome. Teu nome é cura, Esse nome tem poder. poderoso. Seu nome é vida. Ele destrói cadeia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu falei que o Senhor está levantando, arregimentando um grande exército, mas talvez nesta manhã esses soldados feridos que não têm mais sentido a presença de Deus, homens e mulheres que não estavam entendendo para que foram chamados, ou que cumpriam o seu papel de forma categoricamente religiosa. Mas nessa manhã você entendeu que Deus vai falar: olha, eu estou querendo o seu amor, servo meu, serva minha. Eu quero a sua dedicação por inteiro. Eu quero o seu coração para que eu possa abençoar a sua casa, seus filhos, seu marido, seus parentes, seus vizinhos. Será através de você, mas vai ser necessário você amar a minha presença. Não fazer os rituais, mas amar a minha presença. Se você entendeu isso, vou dar aos pastores. Se você entendeu, vem aqui, nós queremos ministrar sobre isso. Essa manhã que Deus está separando para você virar a chave, para você, irmãos, buscar a presença, para que você inunde a sua casa, seus amigos do trabalho, na faculdade, na escola, porque é a presença. Já tem pessoas aqui na frente a lugar para você.
você venha para a igreja achando que é um Abimeleque. Venha para cá, cumpra o papel, levante a mão. Você não é robô, você não é um boneco, você não é um bebê born, irmãos. Você é a imagem, criança, a semelhança do Deus Altíssimo. E Ele quer que eu e você busquemos a presença dEle. Porque não vai adiantar você entregar nada, não vai adiantar se você não entender a presença. Obed-Edom entendeu a presença. Os pastores podem ministrar, irmãos. Deus está falando contigo. Não endureçais o vosso coração. Se Deus está falando com você, esta é a manhã que você deixará de ser Abimeleque e será Abinadad e será Obed-Edom. E a sua casa será completamente abençoada. Seus filhos, esposa, lar, negócios. Em nome de Jesus, ore. Você que já está vivendo tudo isso, estenda as mãos para cá e declare, profetize sobre as pessoas aqui. Em nome de Jesus, Senhor, que a presença inunde a vida, a casa desse servo teu. No nome de Jesus, Senhor, dá a Ele o que Ele tem te pedido, Senhor, nas orações. Dá a Ele o que Ele tem clamado a Ti, Senhor. Teu servo tem clamado, Senhor, e chegou o dia que a presença vai inundar, em nome de Jesus. Inunde o Teu Filho, Deus, e que ele possa entender que o Senhor escolheu para viver, ó Deus, a presença e não os comprometimentos, não Deus rituais, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, presença de Deus em sua casa, em sua família, em seu trabalho, em sua vida. Declaramos presença de Deus em sua casa. 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 Declaramos presença de Deus. Ore, igreja de Deus. Declare, porque eu, Santo Israel, está aqui. Ele está trabalhando em mim e em você. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Seu nome é poderoso, seu nome é tremendo. Ele está aqui, Ele está aqui. A presença, a presença, a presença, a presença. Ei! Senhor, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Seu nome, seu nome, seu nome. Yeah. Meu nome é cura. Diga, erga suas mãos. Você que está aqui na frente, erga suas mãos. Erga suas mãos. Erga suas mãos. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Seja o teu servo, Deus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Seu nome é a presença. É a presença. É vida. Destrói. Dissipa as trevas, vem incendiar. Você está aqui na frente comigo, faça uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu, Deus, entrego a minha vida por inteiro. E a partir de hoje, Senhor, viverei a Tua presença, independente das circunstâncias, da falta, da dor, do medo, porque eu sei que a Tua presença me preenche. Eu sei que a Tua presença me completa. Eu sei que a Tua presença
seu lugar. Ainda que você tenha tudo, irmãos, conquiste tudo, nada, irmãos, vai se comparar à presença de Deus. Nada, irmãos, nada, porque o nosso lugar não é aqui, e um dia estaremos para toda a eternidade com Ele, contemplando a presença soberana dEle e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, porque nada se compara à presença dEle. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Zemar, a igreja Nova Vida em Queimados, os pastores da casa, por amar a mim e a minha família, por estar orando por Queimados, que está vivendo um novo tempo. Agradecer a cada um de vocês, irmãos, com suas orações. Isso tem nos fortalecido e nos sustentado. O abraço, o carinho de vocês é que nos tem dado força, irmãos, porque vocês carregam a presença de Deus. Continue orando por nós, eu sou grato ao Senhor. Louvado a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia.